Torcedor do São Paulo, quarta-feira aqui de festa no SPFC, reforço muito badalado aqui, muito forte para vir para o São Paulo, pessoal, e também imprensa esportiva já falando do jogo de hoje diante do Bragantino. Pessoal, vamos reagir aqui um Discord aqui, quero aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo, apoie deixando seu like. O São Paulo vai estar bem desfalcado no jogo desta quarta-feira, feriado, às 16h30 em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A começar pelos dois jogadores que estão na data FIFA, Ferrarese e Bobadilla, que não chegam a tempo. Além disso, estão no departamento médico Lisiero, Jamal Lewis, que se apresentou à seleção da Irlanda e com um problema no tornozelo, retornou ao Brasil, o Wellington Rato, que teve um edema na panturrilha, e também o Wellington e Arboleda, que não participaram da última partida e não se recuperaram a tempo. Existe ainda uma dúvida. Caleri, nos últimos 2 dias, treinou apenas parte das atividades aqui no CT. E o técnico Luiz Ubeldia vai definir apenas nesta quarta-feira se ele será ou não relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Com isso, o William Gomes, que estava num período de treinos com a seleção sub-20, foi chamado de volta e viaja com a delegação. Novidades: Patrick Lanza e Michel Araújo, recuperados de lesão, ficarão à disposição no banco de reservas. O São Paulo é o 6º colocado. Se vencer o Red Bull Bragantino e Internacional e Flamengo, que jogam respectivamente contra Vasco e Cuiabá, não vencerem suas partidas, o São Paulo dá um salto para a 4ª colocação da competição e garante, por enquanto, vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Provável time de Zubeldia vai ter a seguinte formação: Rafael no gol, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan Tressoldi, que ganha uma nova oportunidade, completando a zaga Sabino. No meio de campo, Luiz Gustavo, recuperado da pancada sofrida contra o Atlético Paranaense, Marcos Antônio ou Alisson. E no ataque, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e com a ausência de Caleri, André Silva deve ser o principal atacante. O Red Bull Bragantino tem 36 pontos ganhos, é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento. Porém, se vencer, vai a 39 e aí vai torcer por alguns tropeços, pelo menos 2, de Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense ou Vitória. Se todos tropeçarem, ele dá um salto gigante na tabela de classificação. Natan Mendes e São Paulo e também Thiago Borbas estão vetados, mas Eric Ramírez e Matheus Fernandes retornarão à equipe de Fernando Seabra. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Nosso polivalente Edu Afonso trazendo também as notícias do São Paulo para esse confronto com o Red Bull Bragantino. 33 jogos para cada lado. O Braga na zona de rebaixamento, 18º colocado, 36 pontos. São 8 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. O aproveitamento de 36%. O São Paulo é o 6º com 57 pontos, 17 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 58%. Donc, um Bragantino que precisa reagir o quanto antes, se quiser fugir desse rebaixamento. Vem com um trabalho inicial ainda do Seabra. A gente falava, né, para alguns times como essa data FIFA foi importante, acredito que para o Seabra também. Para organizar ali, embora já conheça a casa, mas o time principal e ajustar o seu trabalho para receber um São Paulo brigando por G4. Sem dúvida, Glaucia, peso enorme para o Seabra conseguir colocar suas ideias em prática, apesar de ser um time qualificado. Ano passado chegou a lutar pelo título, mas a temporada foi uma derrocada e o momento também é ruim. Lógico que não entra na conta do Seabra, mas a gente está falando de um Red Bull Bragantino que não vence há 9 jogos, que há 5 não faz um gol sequer, diante de um São Paulo que teve as frustrações das eliminações, melhor dizendo, mas que tem se recuperado de forma positiva. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Aquela vitória, ainda que não tenha sido uma grande atuação, mas imponente, sobre o Bahia por 3-0 num confronto direto. Então, São Paulo que chega embalado e que tem esse objetivo de evitar a pré-Libertadores, porque tá aí o Red Bull Bragantino como exemplo para mostrar como é melhor você evitar jogar fase prévia. E o São Paulo, naturalmente, entra como bem favorito para esse confronto. São Paulo vai na terra do Quintino lá enfrentar o... Tricolor! É, exatamente. Vai lá enfrentar o Bragantino no desespero ali, né? No desespero. E tem desfalques para a partida, né? Por exemplo, o Bobadilla, né? E o zagueiro Ferrarese estão... o Bobadilla estão servindo aí as suas seleções.
O Wellington tá fora e o Jamal Lewis, que foi cortado, né? Foi convocado, mas foi cortado, também tá fora. Então tem problema ali na lateral esquerda, né? E também o Arboleda, que tá também entregue ao departamento médico. Então, vamos ver como vai montar aí o Zubeldia amanhã. Quem deve ir lá? O Michel Araújo, né? Acho que vai, né, o Marcão? Não, muito provavelmente. Assim, ó, seu Bento, o Zubeldia, nos últimos jogos do São Paulo contra a Bahia e contra o Atlético Paranaense, ele colocou o Sabino improvisado ali como lateral esquerdo, mas ele não foi bem. E o próprio jogador aí falou que não se sentiu confortável atuando por ali. Contra o Criciúma, seu Bento, São Paulo perdia o jogo por 1-0 e o Lisieiro entrou justamente no lugar do Jamal Lewis, né? Acabou marcando aquele gol de empate lá numa batida de fora da área. Então, provavelmente, eu não acho que o Zubeldia vai mudar o esquema, por exemplo, para poder enfrentar o Bragantino. Eu, se fosse ele, já tentaria começar a implementar um 3-5-2, que hoje, para mim, é o que o São Paulo teria de melhor, né? Em relação ali às opções, até para colocar o Lucas jogando centralizado como um meia e ter o Luciano à frente lá como segundo atacante, mais encostado no Caleri. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai manter o 4-2-3-1, tendo o Lisieiro improvisado ali como um lateral esquerdo. Ele foi bem contra o Criciúma, entrou faltando pouco tempo ali para terminar o jogo. Enfim, o São Paulo precisava do empate. Ele acabou marcando esse gol de empate, um gol até inusitado, uma batida espetacular do Lisieiro de fora da área, marcou um golaço, né? Gol bateu no ângulo ali, vencendo o goleiro do Criciúma, mas eu particularmente não acho que o Lisieiro tem uma característica assim de um grande lateral. Não é um cara rápido, ele não chega tanto em linha de fundo, tem uma boa técnica, tem um passe qualificado, é verdade, mas para ser lateral, eu acho que fundamentalmente hoje para pegar jogadores pelo lado que tem velocidade, se você não tiver velocidade para correr atrás do adversário, você está lascado. Então, eu acho que amanhã ele vem com o Lisieiro na lateral esquerda, e com relação ao desfalque do Bobadilha e do Ferrarese, viraram reservas, né? Então não vamos sentir tanto assim o desfalque. O outro desfalque é considerável é o Arboleda. Apesar de ter perdido a titularidade no último jogo lá contra o Atlético Paranaense, mas vinha sendo até então o titular do São Paulo. Mas ele tem a possibilidade de colocar o Alan Franco e o Juan Tressoldi ali, na minha opinião. São dois jogadores que estão cumprindo bem o seu papel também. Não, então fala aí como vai ser o time, então, com tudo isso aí que você falou. Possível time amanhã. Fala aí, Marcão. Então, Rafael no gol, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Lisieiro. Aí você pode ter ali no meio ali com o Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Aí na direita, aberto pela direita ali o Lucas, centralizado o Luciano. Na esquerda o Ferreirinho, na frente o Caleri. Não deve fugir muito disso não, viu, seu Bento? Lembrando que o São Paulo, como você bem disse, aí pega o Bragantino ali na zona da degola. Então os caras vão vir pra cima e o São Paulo, se soubesse aproveitar disso aí, pode sair de Bragança ali com 3 pontos, o que vai ser fundamental para ficar no encalço do Internacional, né? Eu acho que o São Paulo tem como grande adversário nesse finalzinho de Brasileiro aí tentar passar o Internacional. Lembrando que o Inter aí ele tem 2 pontos a mais do que o São Paulo, né? Então tendo 15 pontos em disputa aí, o São Paulo não pode mais tropeçar, mesmo porque, seu Bento, como a gente já falou aqui, o São Paulo tem conseguido bons resultados, mas, na minha opinião, o desempenho está um pouco abaixo. Então, você tem algumas vitórias ali que, por algum acaso, o São Paulo consegue, mas não está realmente vencendo e convencendo. Em relação ao Inter, você vê os caras construindo aí boas vitórias e jogando bem. Então, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o que vale é pontuar, mas se estiver jogando bem, acho que aumenta um pouco mais a expectativa de ter uma vitória, né, mano? E hoje eu lembrei de você, hoje. Aqui eu estava vendo... Por quê? Passou na frente do escândalo? Sempre lembro, né? Mas dia 12 estaremos Aliás, você vai tocar no Fotô, parabéns, seu Bento. Dia 12, hein? O senhor vai comigo lá, porque o senhor é anfitrião, hein? Marcão, viu a cara do Quintino? Olha o Quintino querendo ir junto. Mas, ô Bento, quando você vai tocar nesses lugares de lazer masculino, a japonesa não fala, eu vou junto. Ela só foi uma vez, mas viu que não tem nada demais. Aquela vez não teve. Não teve, nunca tem. Ela não liga naquele corredor polonês de peito? Qual? Lá não tem isso aí, velho. Fala aí, Marcão, como é o futuro? Os caras estão por fora, velho. Lá é o clima mais executivo, mano. Lá é um negócio mais executivo. É outra coisa. Não, mas, irmão, a mulher só vai sentar na sua mesa se você convidar. Vai sentar e falar de negócio. Exatamente. Lá é negócio. Quanto custa? Mas eu lembrei de você hoje, porque o Rafinha deu uma entrevista lá no podcast do Denilson e falou de quem? Do Rames. Falou do Rames. Eu lembrei das palavras dele aqui. Eu vi o Sombra falando, outros torcedores do São Paulo aqui. As palavras eram quase as mesmas. Né? O Rafinha falou. O Marcão, não, nem tanto. Não. As suas pra ele. Né? Como a gente falava do Rames aqui, ele disse que. Olha, uma aspas dele aqui. Ele falou muita coisa. Ele falou: a gente foi dando uns toques pra ele treinar um pouco mais.
fazer um trabalho mais fora para entrar em forma pro jogo. E ele reclamava, mas não é meu estilo. E realmente ele não corria nem no Bayern. Como é que ia correr aqui? Né? Mas no Bayern defendendo o cara. Mas no Bayern era outro jogo, outro time, na hora que ele chegou. Que tinha esse prestígio era o Lucas, né? Que continuava sendo o nosso ataque. O Lucas é um fenômeno. O Lucas estava atropelando e o Rames mais na dele. Ou seja, não fazia nada nos treinos. Então, eu vou usar para você, ô seu Bento, um exemplo. Né? Não, eu vou usar pra você um exemplo na prática. Primeiro que ele usou a comparação errada. Ele não tem que comparar o Rames ali com o Lucas. O Rames, ele jogaria na posição do Luciano. Eu já tô falando isso faz tempo e não canso de repetir. Então o negócio é o seguinte, o São Paulo esse ano, tem muita gente que fala assim, tem que trazer um meia. Pode trazer um meia que for, irmão. Pode trazer um meia que for. Não vai jogar porque o Luciano não sai do time. Então quando você tem que comparar, alguém, você compara o Luciano com o Rames. Ô Vieira, você vai falar pra mim que o Suárez, ano passado no Grêmio, fazia o mesmo treino físico dos demais jogadores? Fala pra mim. Jamais. Fazia? Mas resolvi em campo, né? Então, mas aí é que tá, mano. O Rames na Colômbia, irmão, eu garanto pra você que ele não faz o treino físico na Colômbia que ele deixou de fazer no São Paulo. Ele faz a mesma coisa. Só que na hora que a bola rola, o cara resolve. Ele põe a bola debaixo do braço e resolve o jogo. Agora os caras ficam batendo pau, mas pra um monte de jogador que corre o campo inteiro, que briga, que dá carrinho, que dá pontapé. Só que na hora que tem que resolver um jogo na parte técnica, não resolve. Então a minha implicância aí, ô seu Bento, pela não utilização do Rames, é em relação a isso. Eu entendo que hoje em dia o futebol moderno tem todo esse viés aí de participar mais do jogo taticamente, mas se ter um jogador que tem uma qualidade técnica apurada e não corre tanto quanto os demais, eu acho que os jogadores se compensam, seu Bento. Se você tem no meio de campo do São Paulo alguém que não cria tanto quanto o Rames, mas fisicamente falando, por exemplo, o Alisson. O Alisson, ele se doa pra todo mundo ali no meio de campo. Ele corre por 2, 3 ali. Se você tem um Alisson por trás do Rames, se você tem outro volante, por exemplo, por trás do Rames, que consiga fazer o trabalho dele sem a bola, eu garanto que pra você, que o Rames com a bola vai fazer o trabalho de 2 ou 3 jogadores. É a bola parada, é o passe qualificado, é uma finalização de fora da área, mais águas passadas. Vamos torcer pra que o próximo meia do São Paulo tenha oportunidade. Eu já tô falando aqui pra vocês. Vai trazer quem for e eu duvido que jogue, porque o Zubeldia não vai abrir mão do 4-2-3-1 e não vai abrir mão de ter o Luciano no time. Me cobra em 2025. Já tô falando hoje, hein? Ô Bento, eu penso o seguinte. O cara num time, independente do que pensa o Zubeldia, de formação de jogo, de tática, independente disso. O Rames não pode chegar num clube onde você tem lá o Rafinha, onde você tem um zagueiro de seleção que é o Arboleda, onde você tem aí um Alan Franco que se mata, um prestígio junto ao torcedor, onde você tem o Luciano que quer queira, quer não, se ele é questionado em vários momentos, seja pelo posicionamento, porque não importa o que, onde tem o Lucas e tem o Caleri, você não pode ter no dia a dia um cara que chega e fala, eu não vou correr o que vocês correm no treino. Não pode. Você não pode. Porque por mais que ele seja um cara famoso, você não pode, dentro de um grupo, olha, Lucas, é importante. Você é o mais importante aqui. É você, viu, Lucas? É o mais importante. Mas você eu vou obrigar a correr. Ele, não. Caleri, você se mata pela equipe, né? Mas você no treino vai continuar correndo, tá? Caleri, você continua se matando porque o Rames não quer treinar, ele quer treinar pouco e não quer correr. Então, muito mais do que uma questão, eu penso, diferente do que, lógico, o Marcão tem a opinião dele, a visão dele. É uma merda, mas é a opinião dele. É a minha visão. Num grupo, o Rames não tá chegando no Novo Horizontino, que é o Rames com mais 10 anônimos. 10 vão jogar pra ele, né? E os 10 vão pedir autógrafo pra ele. Ele tá num time onde quem talvez vá pedir autógrafo pro Rames é a garotada da base. Os caras que estão ali estão correndo, se matando, foram campeões da Copa do Brasil. Quantos anos tem esse cara aí, o Rames Rodrigues? Ele não é velho. 32, acho. Ele não é tão velho. Acho que 32 mesmo. Então, assim, você não vai chegar ali, um time que foi campeão da Copa do Brasil, na base da garra, da dedicação, do suor, porque era uma equipe limitada, e falar assim, não, o pessoal, o Rames vai jogar, mas vamos entender, ele é o Rames, né? Não vamos forçar ele a correr no treino, não vamos...
Ele não precisa dedicar que nem vocês. Então, em termos de grupo, isso é horrível. Sim, óbvio que é. Em termos de grupo, é pedir pra esfacelar tudo. E sem contar, Sombra, por exemplo, o meu irmão ele fez uma comparação com o Soares, que eu não acho nem próximo de ser pertinente. Porque a gente que o Soares é maior que o próprio Grêmio, aí a gente tem que entender. Também, mas o Soares, gente, o Soares ele tem quase 40 anos, o Soares tem 37 ou 38. É uma condição 38 física. vai fazer, mano. Então, é uma condição física, Vieira, que o cara ele tem que realmente dosar o que ele vai fazer. Claro, o Rames Rodrigues, ele é desleixado. O Rames Rodrigues, quem ouve a declaração do meu irmão, dá a impressão que ele foi sabotado pelo técnico de São Paulo. Mas pega os últimos 10 anos do Rames Rodrigues, RG, me fala um clube que ele foi bem. Me fala um clube que ele foi bem. Lembra do Ronaldo? Todo clube, ele anda em campo. Tinha um tratamento diferenciado. Mas, ó, claro. Tem torcida Estádio 97 pra São Paulo e Galo. Jogo neste sábado. 9h30. Olha, jogo do São Paulo é só horário desgraçado. Sábado, 9h30 da noite. Sábado. Mas isso eu não reclamo não, Sombra. Isso eu não reclamo não, porque eu vou ter que usar a fantasia da galinha pintadinha, aquela desgraça lá, espuma e pelúcia. Né? Se cai 4h30 da tarde esse jogo, eu tô lascado. Deixa eu ver como vai estar a temperatura sábado. Deixa eu ver aqui. Sábado à noite. Pelo menos 9 horas da noite vai estar mais fresco do que às 4, né? Vai estar, olha aqui, ó. Fresco? Deixa eu ver aqui, ó. 17 graus. Tá bom. Aí, ó, excelente. Temperatura boa. 17 graus. Obrigado, CBF. E pro Marcão é bom também, ô, seu Bento? Porque é o seguinte, o Marcão começa a ir pra balada às 2h30, 3 horas. Já o jogo sai já acabou. Já sai ele toma banho, ele vai, ele já vai com a mesma roupa. E no Morumbi, ele vai... 17 graus é 14. É 17 para São Paulo. No Morumbi é 14, mais 15. Mais frio. É mais frio. Então, torcedor tricolor que ligar tem que falar. Quer ir no jogo? Torcida Estádio 97. Tem que falar, vamos cozinhar o Galo. Vamos cozinhar o Galo. Tá bom? Vamos cozinhar o Galo. Até porque o Botafogo precisa ser campeão dessa porra, gente. O Botafogo precisa ganhar a Libertadores. A gente já precisa dar uma judiada no Galo. Quem diria, hein? Precisamos torcer pro Botafogo, olha aí, torcer pro Botafogo pra abrir mais vaga lá em cima, né? Quem diria, pra gente ir direto, né? Botafogo, tá com uma cara que vai dar uma confessada. Pô, Deus te ouça. Você acha, mano? Mas, gente, Deus te ouça. Contra o Galo? Eu tô achando que não, de Libertadores. Não, tô falando que o Botafogo vai dar uma confessada no Campeonato Brasileiro. Deus te ouça, mas cara. pra mim... É barba e cabelo São aí, ó. Paulo o que vale é a Libertadores. Eu acho que não, viu? Eu também tô torcendo pra que o Botafogo vença lá a Libertadores, porque aí vai abrir o G8 e se o Cruzeiro vencer, abre o G9. Só a vitória do Botafogo na Libertadores abre vaga. Sim. Porque o brasileiro já tá lá em cima, né? Se o Botafogo ganhar a Libertadores, abre o G8. Exato. Essa vaga pro Corinthians é interessante. Boa. Muito bem. Ainda você tem que torcer pro Cruzeiro, né, mano? Ganhar a Sul-Americana. Aí abre o G9, Marcão. Torcedor do São Paulo, o tricolor paulista aí, hoje entrará em campo aí, diante do Red Bull Bragantino, né, pessoal? E, sem dúvida nenhuma, o SPFC é favorito aí. E você? De qual cidade vai acompanhar esse jogo aqui? Deixa aqui sua participação. Então, pessoal, o São Paulo já tá visando aí a próxima temporada, né? E já quer, assim, oficializar aí novos reforços, né? Surgiu aqui a possibilidade do craque vir para o SPFC, né? Pessoal, sabemos aí que tem essa questão envolvendo do Jaime Rodrigues, né? Que ainda o São Paulo tá pagando dívida, né? E também da questão do Rafinha, que ele me parece, né, pessoal, que quer se aposentar no São Paulo, né? E precisaria, assim, né, fazer uma troca aí para que viesse novos jogadores. E você, o que é que você acha aí? Você renovaria com o Rafinha? Deixa aqui sua participação. Então, São Paulo, hein, segue muito bem na tabela, pessoal, segue muito bem. E aí, agora, ganhando esse jogo, cada vez mais vai se aproximando aí do líder da tabela, né? Vamos lá, pessoal. Bruno Henrique pode trocar o Flamengo por outro gigante do Brasileirão em 2025. Alvo de outro clube, né? Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique está no radar de outro grande clube do futebol brasileiro para a próxima temporada. O atacante está com 33 anos aí. Na atual temporada, inclusive, o atleta voltou a atuar com regularidade. Bruno Henrique já soma 51 jogos disputados pelo rubro-negro, com 8 gols marcados e 4 assistências, né? Ao mesmo tempo, visando um possível acordo para 2025, o jogador voltou a entrar no radar de um velho
interessado no Brasileirão, Betano, trata-se do São Paulo. Então, pessoal, então o SPFC aqui está interessado aí na contratação aí do Bruno Henrique, né? E tem tudo, pessoal, para que isso aconteça. Sabemos aí que aconteceu lá com ele, né? Isso aí desvaloriza o jogador, né? E, né, pessoal? E aí facilita, sim, a negociação com o SPFC, né? Para mim seria uma boa pedida, pessoal. Um jogador que venderia muita camisa, né? Se viesse para o São Paulo, arrecadaria bastante, né? Com transmissão, né? Com publicidade, hein? E com imagem, né? Dele na TV. Sem dúvida alguma seria uma contratação de peso, né? Na minha opinião, seria uma excelente contratação. E você? Qual a sua participação? Você acharia interessante, hein, a chegada do Bruno Henrique no SPFC? Participe com o seu comentário, pessoal. Deixa aqui seu palpite aí para o jogo, para a gente discutir, né, e saber aqui como é que está a expectativa de vocês. Se é novo aqui no canal, prazer em receber. Pessoal, apoie, deixando seu like, logo estou de volta aí trazendo mais informações sempre atualizadas do São Paulo.